O assunto é cueca. O assunto é cueca. Olha aqui. Eu até separei duas aqui para mostrar. Você pode procurar, você não vai encontrar esse assunto, só que é um assunto que é muito importante. Se você for fazer pesquisa aí sobre o Caminho de Santiago e tal, ou sobre grandes peregrinações, você pode até não encontrar esse assunto. Só que é um assunto que precisa ser tratado. Não é porque é um assunto que é menos glamuroso que a gente não vai tratar aqui. A gente tem que falar sobre tudo. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Bernardo Santana e eu sou peregrino há mais de 16 anos. Eu comecei o meu primeiro caminho em 2009. Eu fiz o caminho francês de Santiago, depois eu fiz grandes peregrinações, eu já fui do Vaticano até Santiago de Compostela, deu um pouco mais de 2.500 quilômetros. Eu já fiz a peregrinação de Shikoku no Japão, que foram cerca de 1.300 quilômetros. De Fátima a Santiago, mais de uma vez. Eu já fiz grandes peregrinações e há 16 anos eu ajudo peregrinos de várias formas, né? Desde recebendo em minha casa, numa espécie de um albergue, depois que eu mudei aqui para Portugal, eu vivo em Portugal hoje. Quando ajudei a montar a Associação de Peregrinos em Minas Gerais e fiquei junto na diretoria dela por muito tempo, enfim. Pelas minhas contas e as contas da Ana, que também me ajuda no projeto Eu Caminho, a gente já ajudou mais de 900 peregrinos e a gente tem muita alegria com relação a isso. Então, recentemente eu decidi, como eu sou professor, eu sou doutor em Ciências da Linguagem, eu decidi fazer uma metodologia para poder ajudar os peregrinos ou todo aquele que quiser empreender uma jornada de transformação pessoal, né? E o Caminho de Santiago, naturalmente, é a espinha dorsal desse projeto, né? Porque eu sou peregrino há muito tempo e tal. O podcast É o Caminho, que eu lancei em 2020, foi o primeiro podcast a falar a respeito de peregrinação em português, né? Então ele vai fazer 7 anos agora, né? E a gente está com 96 episódios, inclusive eu te convido, se você nunca escutou o podcast Eu Caminho, eu acho que você devia entrar nessa, porque realmente é muito gostoso, e tem pessoas maravilhosas que eu já entrevistei, Clóvis de Barros Filho, Érica Machado, Celso Adolfo, a Dani Zupo, enfim, tem um monte de gente bacana que já foi entrevistada, a Elô do Processo Hoffman, que foi o último episódio. Os próximos 2 episódios são sensacionais, mas a gente está trabalhando neles aos poucos. A gente não gosta de lançar um episódio por semana, a gente até fez isso no primeiro ano da série, mas é porque a gente estava na pandemia. Mas depois disso, cada episódio ele tem um estudo, ele tem um processo de criação, ele tem um preparo muito grande para fazer. E como a gente faz tudo sozinho, e não tem apoio, não tem patrocínio, acaba que demora um pouco. Mas o podcast Eu Caminho hoje é ouvido em 34 países, tem gente que fala português em muito lugar no mundo, você sabe disso, e a gente, graças a Deus, a gente recebe feedbacks maravilhosos a respeito do podcast, e a gente está trazendo também agora para o YouTube para poder ajudar a preparar o peregrino, independentemente do curso, da metodologia como professor que eu sou, que eu criei para poder ajudar o peregrino. Se você tiver curiosidade, tem um link aqui na descrição que te mostra tudo direitinho o que é, e realmente é muito bacana, os feedbacks também são maravilhosos, graças a Deus. Então vamos voltar no assunto que não é tão glamuroso aqui, mas é importante, então eu vou falar tudo aqui. O negócio é o seguinte, primeira coisa, pelos pubianos, pelos nessa região aqui. Cara, numa boa, se você é mulher, depile o tanto que você acha que deve depilar, porque você tem a noção do seu corpo para que isso não te incomode ao longo de 30 dias. Vamos pensar em 30 dias, que é o caminho francês, a gente tem essa distância, esse tempo mais ou menos de 30 dias, tem gente que faz o quê? 28 dias, tem gente que faz 32 dias, enfim. Vamos pensar 30 dias. Então, assim, 30 dias é um tempo grande. O cabelo da gente cresce de um dia para o outro. Eu
fico estupefato como é que o meu cabelo, eu tenho que raspar isso aqui todo dia com um negócio aqui, porque de um dia pro outro cresce, e é assim. E não é só aqui na cabeça, não, em todo lugar. Vai crescendo, esse negócio é assim. Então a gente tem que pensar nisso antes de fazer uma peregrinação para não ser pego de surpresa. Por quê? Pensa uma coisa aqui comigo. É igual eu vou usar o exemplo da meia para depois chegar na cueca. Essas duas meias aqui, essa aqui eu comprei na Decathlon, essa eu comprei aqui numa loja de produtos de trekking, lá em Belo Horizonte, quando eu ainda morava em Belo Horizonte há 8 anos atrás, né? Essas meias são meias sem costura. Por que são sem costura? Por quê? Pensa comigo. Você, com uma costurinha na sua pele em fricção, se você tem alguma coisa fazendo uma fricção na sua pele por 6, 8, 10 horas seguidas, você pode notar que no final do dia vai estar um vermelhinho ali. Certo? Ok, você dorme. No dia seguinte, a mesma fricção. O que acontece? No final do dia, provavelmente vai ter mais do que um vermelhinho. O vermelho está mais sério, ou então já começou a dar uma bolha. E esse tipo de coisa pode te tirar da peregrinação, acredite. Porque uma coisa é aquilo te incomodar um dia, outra coisa é aquilo te incomodar 30 dias, porque daqui a pouco pode sangrar, pode dar uma bolha, pode sangrar, pode inflamar. Então pode ser um negócio que pode ser muito chato, muito difícil de tratar até. Então, isso na região pubiana, imagina você tendo que caminhar cerca de 25 quilômetros num dia e tá com a região assada por algum motivo, certo? E o cabelo, a gente sabe que qualquer cabelo em atrito é como se fosse a costura, como se fosse a costura. O cabelo em atrito com a pele pode gerar um tipo de irritação, né? Então eu, por exemplo, eu não depilei quando eu fui fazer, quando eu saí do Vaticano até Santiago de Compostela, eu peguei a tesourinha e cortei o máximo que eu pude na junção da perna aqui, na região pública, para que isso me facilitasse, porque eu sabia que o cabelo ia crescer e tal. Eu levei uma tesourinha comigo nesse período grande e tal, mas mesmo em 30 dias, o cabelo da gente cresce. Então eu fiz esse tipo de aparo, né? Aparei a grama direitinho e escolhi tecidos que favorecessem, em primeiro lugar, a secar. Quando você pega um tecido como esse, que é tipo... Eu esqueci o negócio, como é que chama isso? É um tecido que não é algodão, ele é microfibra, lembrei. Microfibra. O tecido de microfibra, ele seca muito mais rápido do que o algodão. O algodão, claro, ele é incomparável no toque, né? E ele é diferente dessa coisa mais sintética. Essa aqui é uma bermuda que eu achei com uma bermuda de futebol. A gente encontra como bermuda de futebol e tal. Mas ela é ótima, por quê? Porque como ela é comprida, você protege a região contra o atrito. Eu faço karatê desde os 9 anos de idade. Eu até tô de kimono de karatê hoje, que eu vou dar aula para minha filha mais tarde. Mas eu faço karatê desde os 9 anos de idade, então a minha coxa sempre foi grossa. Sempre foi grossa. E aí, o atrito faz o quê? Começa a ficar vermelho ali, daqui a pouco tem uma bolha. E se tem cabelo na região, pô, aí dá um problema sério. Porque ao longo de 30 dias, imagina o que é isso. Então eu tive que optar por fazer com bermuda. Eu não sei se você corre, se você é um atleta de corrida, você já sabe, com certeza, se você precisa ou não de uma cueca ou de uma bermuda, ou de uma calcinha, enfim, maior para você se proteger, né? Por exemplo, eu não uso cueca a não ser essa boxer shorts aqui, esse tipo de modelo, né? E isso aqui me ajuda muito. Agora, na peregrinação maior, eu uso essa aqui, que aí é como se fosse uma bermuda mesmo, porque aí protege até lá embaixo. Isso realmente ajuda e isso realmente faz uma diferença muito grande. E a questão do material é fundamental. Por quê? Se você pensa, e aí se você tiver se você tiver curiosidade de entrar
no nosso curso, lá tem uma planilha com checklist de equipamento, com a dica de todos os equipamentos, exatamente o que você precisa, o número de cada um. E lá você vai ver, por exemplo, que eu indico levar três cuecas. 3 cuecas, 3 pares de meia, enfim, e as outras coisas lá. E as 3 cuecas te ajudam, porque você pode, por exemplo, usar uma durante o dia, chega, toma banho, aí você coloca a outra, e você tem a outra para poder ficar de backup, né, para o dia seguinte, porque você lava a que você acabou de usar. E quando você lava a que você usou durante o dia inteiro, você deixa ela secando, normalmente fora do albergue, ou da pousada, ou do hotel, enfim, do que você escolheu para fazer a sua peregrinação, ou mesmo na beirada da sua cama, se você às vezes na escadinha porque tem muito albergue que tem beliche, né? Às vezes você coloca na escadinha do beliche ali para secar, e com a temperatura do quarto, dependendo do quarto que você está, inclusive, ela seca de um dia para o outro. No dia seguinte ela já está limpa e seca para você guardar e ir para a próxima etapa da sua peregrinação, né? Então, eu particularmente, eu indico não fazer com cuecas de algodão, fazer com cuecas de microfibra, e em casos que você já tem alguma noção a respeito das suas coxas, de como, se você precisa cuidar com mais cuidado, assim, você ter mais cuidado nessa coisa da fricção, aí eu indico para você procurar essas bermudinhas de futebol, porque aí você tem ela mais comprida. Você até acha, na Calvin Klein uma vez eu vi que tem uns tipos que são bermuda, só que tem umas que são mais coladas, entende? E eu acho que o tecido de microfibra, ele é muito mais confortável, então eu prefiro usar ou essa aqui, ou essa aqui. Nas que são mais longas, eu prefiro usar essa aqui, apesar do desconforto ser maior, mas eu prefiro até usar essa outra, porque me favorece no caminho longo, sabe? Com relação à fricção. Então eu sei que esse não é um assunto glamuroso, pode ser um assunto meio que pode parecer besta, mas isso pode fazer a diferença muito grande na hora de você fazer a sua peregrinação. E com relação à coisa das meias, a mesma coisa. Você vai procurar encontrar meias que não tenham costura. Só se pergunta, meia sem costura, porque são meias de caminhada. Você vai ter essa mesma coisa. E aí, dependendo do clima para onde você vai ver, porque tem umas que são mais quentes, outras mais felpudas, outras menos, e aí você vai fazer a sua escolha, mas das meias a gente pode falar, meia e bota a gente fala em outra oportunidade, beleza? Eu acho que deu para poder chamar atenção para esse assunto, que às vezes as pessoas não reparam. Se você for fazer pesquisa para a internet, não entrar no curso e tal, porque no curso a gente fala sobre tudo, mas se você for fazer várias pesquisas na internet e tal, você vai achar dados, não informação. Qual que é a diferença? Informação são dados processados, tá? Então, no curso, o que eu fiz? Eu só trouxe informação validada por mais de 900 peregrinos, por todos esses anos, das pessoas que eu entrevistei, que eu conversei, das palestras, de tudo, enfim, dessa experiência, para poder te entregar de mão beijada ali o que você precisa saber de uma maneira clara e tranquila, beleza? Se você tiver alguma dúvida, se quiser que eu fale sobre algum assunto aqui, escreve aí nos comentários, tá bom? Muito obrigado, e se você puder, faz aquele esquema, clica para seguir, toca o sininho, dá o joinha e tal, porque essas coisas ajudam nas métricas aí do YouTube para poder indicar a gente para mais peregrinos, para mais gente que tem o mesmo perfil que você que está me vendo aqui agora, tá? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.